versículo 4. Glória a Jesus. A partir do versículo 10. Eu quero convidar a igreja, nós vamos ler só o versículo 10 e o versículo 22. Depois a igreja fica meditando no restante dos versículos aí, para nós ganhar tempo, que os horários já estão bem avançados e não queremos tomar tempo além do que é o costume nosso. Vamos lá, o versículo 10 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria águas vivas. Versículo 22. Vós adorai o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeus. Podem sentar em nome de Jesus. Toda a nossa vida aqui na terra, espiritualmente falando, ela está em volta da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós nunca vamos ter comunhão com Ele. Sem a palavra do Eterno, eu e você nunca se aproximaríamos dEle. Porque a palavra de Deus, ela está desde o princípio de todas as coisas, porque foi pelo poder da palavra que Deus criou os mundos, ou seja, tudo que existe depois dele, criado por ele, porque ele é um ser eterno, não tem princípio nem fim, mas todas as coisas que existem depois dele foram criadas, geradas, até o seu filho foi gerado, tudo, só ele é a eternidade, e as demais coisas, todas foram criadas por ele. Pois bem, a palavra de Deus, ela está desde o princípio com ele. Ela é tida por Salomão como a sabedoria de Deus, que estava lá no começo de todas as coisas, já existia antes de tudo existir sobre a face da terra. Salomão também diz, no capítulo 3, versículo 11 de Eclesiastes, que Deus criou o homem e colocou sobre ele, ou sobre o seu coração, a eternidade. Felizmente o homem pecou, e essa eternidade fugiu do controle do homem, e o homem tornou-se um ser mortal. Mas veja bem que a palavra de Deus, ela existe já desde o começo de todas as coisas. Quando Deus cria Adão, Deus coloca a lei, a sua palavra, na sua consciência, porque a consciência dele era pura, sem pecado, sem malícia, sem nada. Adão caiu, Deus começa uma nova geração através de Noé. Deus lhe dá a sua palavra, a sua lei, através do que nós entendemos como verbalizada. Verbalizou a Noé, como ele deveria suportar, como ele deveria viver nesta terra, e fugir de tudo aquilo que era mal diante dos olhos de Deus, porque agora não tinha mais controle de controlar o mal, porque o coração do homem gerava e vivia convivendo com o mal desde a sua criancice. É assim que Deus diz para Noé, e assim Deus verbaliza a lei, a palavra dele ao homem. Quando Deus tira o povo dele, Israel, lá do Egito, Deus agora deixa que a palavra dele não fique mais verbalizada, mas agora Deus pega a lei que era verbalizada e torna escrita em uma tábua de pedras, e agora torna-se lei escrita, e assim durou esta lei até Jesus, que veio representando a graça. Jesus, quando veio do céu, ele veio como verbo de Deus, ou seja, a palavra de Deus encarnada nele. Ele é a palavra de Deus, por quê? Porque Jesus tinha uma mente pura, santa, ele era e é o Filho de Deus, por isso que ele veio da mesma forma que Deus, quando
gerou Adão aqui nessa terra, o formou do pó da terra e colocou a palavra na sua mente e na sua consciência. Jesus também, quando veio aqui como sendo o segundo Adão espiritual, ele veio como o verbo de Deus, a palavra de Deus encarnada nele. Mas passou-se o tempo, Jesus cumpriu a sua missão aqui em 3 anos e meio do seu ministério. Ele agora verbalizou esta palavra, agora na boca dos seus 12 apóstolos. Esses 12, de repente, tornou-se 11, mas constituíram um, tornou-se novamente 12, mesmo que só 11 se destacou no seu ministério, mas mesmo assim a palavra era verbalizada por eles. Eles pregavam, eles anunciavam a palavra de Deus a todos os povos, nações e tribos. Mas escute, chegou um tempo que esta palavra não poderia mais ser só verbalizada, porque iriam encontrar um povo que não tinha visto o Salvador, iria encontrar um povo que não tinha convivido com o Salvador. Era difícil acreditar em alguém que não tinha visto. Essa palavra poderia ficar apagada da consciência do homem. Resolveu Deus dar entendimento e sabedoria ao homem e inspiração a escrevê-la e deixar essa palavra não mais verbalizada, mas escrita, mesmo escrita em papel. Paulo diz para a igreja de Corinto, dizendo que aquela igreja não era mais uma igreja comum, que precisaria de carta de recomendação, porque a verdadeira carta, a verdadeira palavra estava escrita no seu coração. Os seus testemunhos eram o que valia, porque a palavra escrita pode até matar, mas a palavra que está gravada no coração, essa edifica, essa dá vida, essa transforma, esta muda e esta leva para o céu. Por isso que Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Mas por que, pastor, o senhor precisou fazer um rodeio deste para chegar aqui? Porque eu tenho um tema para você nesta noite, um tema até mesmo confuso, talvez você não vai entender no momento, mas nos poucos momentos que eu tenho para interpelar esta mensagem ao teu coração, eu entendo que você vai compreender o que Deus quer falar com você nesta noite. E quero que você entenda também que sem a palavra de Deus você não é nada neste mundo, e a presença da palavra de Deus aqui comigo e com você, com a igreja do Senhor, é que faz a diferença diante de Deus. Não é o que eu falo, é o que a palavra diz. Não é o que eu digo, é o que as escrituras anunciam. Não adianta eu falar bonito, não adianta eu usar o meu português dentro do vernáculo, que eu não vou conseguir, mas a palavra de Deus, ela não muda. Ela, por mais simples que seja, quando ela chega na boca de um simples, ela se torna poderosa, porque tem muitos efeitos na vida de um justo. Pastor, e o tema que o senhor vai dar para esta mensagem? Tema simples também e fácil de você entender. E quero que você guarde esse tema no seu coração, não só agora, que permaneça para sempre, porque ele é a palavra de Deus. Mas como todas as mensagens têm que ter o seu tema para que a igreja entenda aonde o pregador que vai usar os oráculos de Deus às pessoas, aos corações das pessoas, temos que ter um tema para chegar bem compreensivo o que Deus quer falar através da sua palavra, usando o seu cérebro aqui neste mundo. Agora escute, há uma palavra que ela é um pouco até mesmo fechada ao nosso entendimento. Por quê, pastor? Porque o nosso coração é uma terra que homem nenhum pode tocá-lo. Só Deus conhece o coração do homem. A Bíblia diz que ninguém conhece as profundezas do homem a não ser o seu próprio espírito. Assim também como ninguém nunca vai conhecer Deus a não ser o seu espírito. Porque o espírito conhece as profundezas de Deus. Agora escute, a Bíblia diz que se pecarmos contra Deus, há perdão. Se pecarmos contra o Filho, há perdão. Mas se pecarmos contra o Espírito, não há perdão. Por quê? Porque o Espírito o Espírito Santo de Deus é a última pessoa que Deus delegou do céu a esta terra para dar oportunidade ao homem dele se converter e de ser salvo através dele, porque é ele que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado, melhor dizendo, do pecado, da justiça
justiça e do juízo. Agora observe aqui, só o Espírito de Deus conhece as profundezas dele, e ele, o Espírito, conhecendo as profundezas de Deus, ele resolveu enviá-lo, ele a nós, para revelar essas profundezas. Agora escute o que a Bíblia diz: o coração do homem é algo que é terra que homem nenhum pode tocar, mas o Espírito de Deus tem liberdade para tocar quando o homem abre este coração. Quando a Bíblia se expressa falando de coração, você tem que entender que muitas vezes a Bíblia se expressa falando de coração quando está falando da nossa alma animal, do nosso sangue. Quando diz que Jesus derramou a sua alma, está falando que ele derramou o seu sangue por nós. Esta é a alma animal, porque sem sacrifício de animal não haveria remissão de pecado. Quando Jesus foi sacrificado, ele foi como uma ovelha muda levada ao matador. Então ele derramou a sua alma, derramou o seu sangue. O que é o sangue? O sangue é aquele processo que o coração processa ele continuamente para que dê vida a este corpo. Se o coração parar de bombear este sangue que está neste corpo, também o teu corpo vai parar, e a alma que está nele vai sair. A alma física, a alma animal morre porque está no sangue, mas a alma espiritual ela vive. Agora a sentença que você vai determinar para essa alma é só você que pode dar. Ou você escolhe oferecer o teu coração para Deus hoje, ou você pode correr o risco de estar guiando a tua alma para a perdição eterna. Se tu der o teu coração para Deus hoje, a tua alma tem o endereço certo, que é a eternidade com o Pai, se ele voltar hoje. Mas escute aqui, o tema que eu quero te dar nesta noite, ele tem duas palavras, e eu quero que você memorize isto no seu coração. A primeira é: se abrir o coração dói, mas se fechar você mata. Não entendeu? Então vamos outra vez. Se abrir o seu coração dói, mas se fechar ele você mata. E é por isso que há muitos crentes mortos dentro da igreja, porque o coração está fechado e não se abre para com Deus. Não estou falando do coração que bombeia o sangue. Estou falando de um coração que, quando a Bíblia se refere a ele, está se referindo à alma do homem, a sede das emoções, aquilo que controla a tua mente. É por isso que a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Mas para o coração estar cheio, ele só pode estar cheio de nervo e de sangue. Então, quando a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio, é o que a alma está cheia. O que é que tu tem dado para a tua alma, filho de Deus? Então abre esse teu coração espiritual, joga para fora aquilo que não presta e deixa o Espírito de Deus sondar ele e revelar as profundezas de Deus e alimentar ele dia e noite. Se abrir o coração dói, mas se fechar você corre o risco de morrer, você corre o risco de matar a tua alma. Então o tema que eu tenho para você é isto aqui. E o que tem a ver esse texto que você leu, pastor? Que já está terminando meu horário e eu nem comecei a mensagem ainda. Mas escute aqui. O que é que esse tema tem a ver com a leitura da Bíblia? Eu vou te mostrar o que é que tem. Jesus agora está descendo de Jerusalém. Ele vai para um certo lugar. Mas ele sabia pela presciência, pela revelação, que ele iria ter um encontro marcado naquele momento. Ele sabia que aquela mulher não poderia abrir o seu coração para ninguém, porque só ela sabia o processo que ela estava vivendo. Era uma pessoa desprezada, era uma pessoa que não poderia conversar com homem porque as pessoas já imaginavam coisa. Era uma pessoa que não poderia conversar com mulher porque as mulheres se distanciavam dela pelo currículo dela que nós observamos aqui na sua história. Agora escute aqui, ela não poderia abrir a sua alma, o seu coração para ninguém. Mas Jesus sabia que se encontrasse com ela, justamente onde o coração dela estava, escute aqui, o encontro de Jesus com ela foi no supé de um monte chamado Gerizim. Era um monte muito idolatrado pelos samaritanos. Por quê? Porque foi ali aonde um dia Israel esteve em cima daquele monte Gerizim, e daquele monte eles anunciavam as bênçãos de Deus em voz alta. Os levitas com a arca de Deus ficou entre o monte Gerizim e o monte Ebal. Eram dois montes parecidos que até
até hoje ainda existe, e estão juntinho um do outro. Mas os levitas pegaram a arca do Senhor, ficaram entre um monte e outro, e lá do monte os filhos de Israel pronunciavam as bênçãos que Deus prometeu, e Deus, na presença dos levitas, no centro da arca que eles estavam levando, entre um monte e outro, Deus dali estava abençoando os filhos de Israel. Desta forma eles idolatraram aquele monte. Quando houve a divisão das tribos de Israel, que alguém foi para o norte e outro foi para o sul, aí Samaria foi a capital de Israel. O que aconteceu ali? Aconteceu que eles tomaram o monte Gerizim para ser o ponto principal de sua adoração. Construíram um templo bonito ali, e a partir daquele momento, aquele templo era lugar de idolatria e adoração a um Deus que eles achavam que conhecia. Observe que quando Jesus começa o diálogo com ela, ele está no super do monte. Ali era o momento certo, porque ela chegou diante de um poço, aonde entendia que aquele poço era um lugar sagrado, aonde ela entendia que aquele poço foi o pai Jacó. Os ensinamentos passados deixou para ela, e ela acreditava que ali havia uma santidade sobrenatural. E estando logo no começo do monte, aí ponto, as bênçãos de Deus desciam daquele monte e vinha até aquele poço, aonde ela tirava água. Mas o coração daquela mulher estava amargurado. Ela trazia um jarro, ou seja, um vaso para tirar água daquela fonte. A ocupação dela naquele momento era buscar água, e achava que com aquele gesto dela de pegar água no poço que Jacó bebeu e deixou para gerações futuras beber, ela achava que conhecia Deus, querendo dizer para Jesus que conhecia Deus pelaquilo que recebeu. Deixa eu te dizer uma boa notícia aqui nesta noite, é que Deus não é conhecido pelas bênçãos que você recebe. Deus é conhecido e adorado na beleza da sua santidade. É pela santidade que Deus se manifesta e mostra que Ele é Deus. Não é pelos bens que você recebe, porque os bens que você recebe, você pode perder e até mesmo com ele ir para o inferno. Mas quando se conhece Deus na beleza da sua santidade, é diferente, porque você vai querer ser santo, você vai querer se santificar, você vai querer ser uma pessoa pura para se aproximar dele. Daí que vem a verdadeira adoração, e daí porque Jesus falou que Deus procura nessa terra os verdadeiros adoradores, que lhe adorem em espírito e em verdade. Pastor, por que espírito em verdade? Porque é o espírito que convence o homem do pecado, e é a verdade que salva o homem. O homem ou adora Deus pelo espírito, ou ele não é um adorador. Escuta o que Paulo falou: ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo espírito dele. Não há como adorar Deus se o espírito de Deus não estiver na vida do homem. Não há como oferecer sacrifício de louvor e adoração a Deus se o espírito de Deus não estiver no homem ou na mulher. Se abrir o coração dói. Dói por quê, pastor? Porque às vezes, irmão, tem coisa lá dentro que está agarrada há muito tempo, que você não consegue se livrar dele. Você prefere deixar seu coração trancafiado do que abrir e manifestar ele diante de Deus. Porque quando abrimos nosso coração, somos obrigados diante de Deus deixar algumas coisas que nós não queremos deixar. Por exemplo, a vaidade. Por exemplo, alguns pecados que nós consideramos que não é pecado. Por exemplo, algumas coisas que não é lícito até mesmo falar aqui. Mas deixa eu lhe dizer, a verdade bíblica nesta noite é que Deus está nesta noite não em busca porque Ele já encontrou, mas Ele quer que você abra seu coração para que a adoração chegue com perfeição diante dEle. Por quê, pastor? Porque eu consigo até mesmo fechar meu coração para o homem, e para Deus eu consigo fechar meu coração? Pode. Só não oculta nada dele. O problema é esse. É que eu posso fechar meu coração para o homem e para Deus, mas ocultar os segredos do coração não tem como ocultar. É por isso que Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Na porta de quem? Da casa? Não, Senhor. Porque a porta da igreja está aberta. Todo dia ele pode entrar, chegar, entrar, andar. Mas ele está falando do coração do homem. O coração do homem estava fechado. E eles diziam: nós temos tudo, não nos falta nada. Conhecemos Deus e adoramos Deus pelo que possuímos e pelo que Ele nos deu.
somos ricos, somos prósperos, temos tudo, então conhecemos Deus. Jesus olhou para ele e falou: são miserável, nu, desgraçado, não tem nada, tão cego, estão com a porta fechada, e eu estou dando a oportunidade para que ele abra essa porta do seu coração e conte as suas misérias, para que eu possa operar no meio deles. É isso que Deus quer, um coração aberto, uma vida como uma carta magna de Deus neste mundo, para que o mundo conheça que você não tem nada a esconder, você é filho do rei, é filho de Deus, e seu coração está aberto para com ele. Quando a Bíblia diz que nós somos uma carta, escrita não por caneta nem tinta, mas sim pelo Espírito de Deus em nossos corações. Eu imagino bem, se está escrito em nossos corações, nós temos que manter esse coração aberto, porque a carta que está nela tem que ser lida pelas pessoas. Agora escute, eu entendo bem que há momento que Deus, pela sua presciência, Ele conhece o futuro muito bem. E vai chegar momento na sua vida e na minha vida, que Deus vai dizer: meu filho, você é a minha carta na terra. Eu preciso que você, sendo uma carta escrita no seu coração, eu preciso te enviar a outro. Agora eu imagino você sendo uma carta representativa de um Deus todo-poderoso, que não há outro além dele. Eu imagino se Deus te escolher hoje, nesta noite, e dizer: abra seu coração, eu preciso que alguém leia ele, para se salvar através dessa carta, dessa mensagem. Aí vai você sair como uma carta magna de Deus nessa terra. E vai chegar diante desta pessoa para que essa pessoa leia a sua vida e se salve através da sua vida, através do seu testemunho, através daquilo que você faz. Imagina bem quando você chegar e a pessoa de longe olhar: lá vem ele, quem é ele? Rapaz, é aquele irmão, você conhece? Conheço, rapaz, não dá certo. Que carta é essa que o Espírito de Deus escreveu no teu coração? Se você não dá um testemunho que essa carta foi escrita pelo Espírito de Deus, escute aqui, Deus manda nesta noite, através da sua palavra, dizer para você: é momento de você passar uma borracha, aonde parece ser a carta magna de Deus e não é, porque Deus quer escrever uma nova carta na tua vida, e fazer uma mudança para que as pessoas vejam você verdadeiramente transformado e não fingido. É isso que Deus quer, que você seja uma carta escrita, não por caneta de homem, não pelo que o homem fala, não pelo que o homem diz, não pelas coisas que acontecem, mas Deus quer que você seja uma carta dele, mas escrita pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que eu estou dizendo: se abrir o coração dói, mas se fechar você vai morrer. Talvez você que está aqui nesta noite pela primeira vez, ou já outras vezes esteves nos cultos aqui, mas não tomou uma decisão de abrir seu coração e ver que Deus quer escrever uma nova história na tua vida. Talvez hoje seja a oportunidade de você deixar Jesus chegar e dizer: meu filho, eu quero escrever, quero mudar a página da tua história neste momento. Eu quero fazer de você uma carta magna minha na terra dos viventes. Eu quero te enviar como um exemplo para que as pessoas leiam a sua vida e através do seu testemunho venha também se tornar uma carta magna minha no seu coração. Agora escute aqui, quando Jesus se aproxima dessa mulher, a primeira coisa que Jesus pede para ela é água, porque a água era de graça. Tudo é de graça quando se chega diante do Senhor. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele pede para beber, mas porque Ele queria oferecer para ela algo, e sabia que o coração daquela mulher estava endurecido, precisaria ser quebrado e abrido diante dele. Então quando Jesus chega, pede água, para que houvesse um diálogo entre ela e ele. Então de que forma que ela se apresenta? Ela estava com o coração tão duro, que as palavras dela já dá a entender que ela não queria conversa com ninguém. Ela já sabia que era uma desprezada entre a sociedade, e não sabia o que era que os judeus queriam ainda conversa com ela, se eles não conversavam com os samaritanos. Então a expressão dela foi o seguinte: por que está conversando comigo? Tu és judeu, judeus não conversam com o samaritano. Conversa de uma pessoa que está com o coração fechado, amarrado, adoecido. E a Bíblia diz: se a cabeça
cabeça está enferma, todo o corpo está em chaga, todo o corpo está doente. Então o corpo daquela mulher inteira estava doente, precisaria da cura, mas para a cura entrar precisa de um coração aberto, porque um coração com amargura, um coração entristecido, é por isso que Salomão diz que um coração entristecido, ele torna o rosto amargurado, a fisionomia mudada, mas um coração alegre, formosura todo o rosto. Abre o teu coração mesmo que doa e mostra uma felicidade nessa tua face, que tu serve a um Deus que pode resolver a tua vida aqui nesta noite. Jesus chega, conversa com ela, ela começa a abrir o seu coração devagar, e vai cedendo espaço no seu coração para que o Espírito de Deus começasse a trabalhar. Porque a Bíblia diz no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 38, que Deus ungiu Jesus Cristo de Nazaré com seu Espírito Santo para desfazer toda a obra do diabo, que foi o que aconteceu no seu ministério. Então, todo impedimento, tudo aquilo que Jesus executou para o reino de Deus, o diabo estava por trás. Quando a Bíblia diz que ele foi ungido para desfazer todas, então todas as obras que ele fez aqui na terra tinham o dedo de Satanás. Eu fico triste quando obreiros sobem em cima da tribuna, pregadores, e usa o termo que muitas coisas não é o diabo, bota a culpa até no irmão. Tem gente que está fazendo, está tentando o diabo, está levando o diabo a fazer, não é o diabo. Pô, pelo amor de Deus, irmão. E ainda manda o ouvinte a confirmar. Somos sábios, temos entendimento para entender que a ruína da face da terra e dos seres humanos foi causada pelo adversário. E a semente que ele semeou foi uma semente que não ainda foi executada por completo. Ele foi julgado, mas a semente dele ainda continua fazendo guerra contra a semente da mulher. Então todas as obras aqui nessa terra que é ligada ao mar, é do mal. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Tudo que é mal vem do maligno. Jamais eu vou querer desejar o mal para o meu irmão. Agora uma coisa é certa, as pessoas podem até fechar seu coração para Deus, e muitas das vezes abrir para o inimigo entrar, mas que ele vai fazer o inimigo, tentar o inimigo. Eu tive uma decepção por uma missionária que prega muito. Ela foi pregar uma certa igreja essa semana que passou. E o irmão, no outro dia, me procurou, pastor, que ele sempre pede conselho a mim. Ele me procurou e falou, pastor, o que é que o senhor diz disso aqui? A missionária foi pregar na nossa igreja ontem. E quando ela estava pregando, pastor, ela falou que nós deveríamos tomar o exemplo do diabo. Então, mas ela respondeu depois, qual o exemplo que deveria tomar? Qual o exemplo? O exemplo de perseverança. O diabo é perseverante em quê, irmão? O diabo é mentiroso desde o princípio, nunca se firmou na verdade e nunca vai firmar. Ele nunca foi perseverante. Ele foi um enganador e continua enganando, mas os pregadores estão comendo o que ele dá e ainda está passando para a igreja. Não imite o diabo, imite o seu Salvador Jesus, que falou, vigiai e orai, porque não sabei o dia da minha volta. Esse você deve imitar e andar como ele andou e abrir o coração para ele entrar. A igreja não pode se alimentar de qualquer alimento. A igreja foi escolhida para ouvir, aprender e discipular depois. Mas se aprender errado, vai ensinar errado. Daqui a pouco está igual o outro. Novo convertido, vendo a irmã orando, pedindo o Espírito Divino. Ele foi orar pedindo o Espírito de suíno. Audição que não escuta bem para interpretar o que está ouvindo e vai falando qualquer coisa sem pensar. Então, irmão, eu quero dizer para você nesta noite que nós estamos diante de uma palavra essa que Deus quer que isto aconteça, não só nos tempos que Jesus esteve aqui, mas nos nossos tempos especialmente, porque precisamos de entender que não estamos aqui adorando a Deus pelo que Ele nos dá, pelo que ficou lá do passado para hoje. Nós não servimos a Deus pelo que temos, mas servimos a Deus pelo que Ele é. E o que é que Ele é, pastor? Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, e toda a glória e toda a terra está cheia da sua glória, e não adianta
o homem querer dizer que não, porque você é um representante da glória de Deus aqui nessa terra. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer para essa glória se manifestar? Abra o seu coração, por mais que doa, abra o seu coração, por mais que doa, é melhor doer do que você morrer, é melhor doer do que você morrer com seu coração fechado. Então Jesus diz para ela, para terminar, findar o meu tempo aqui, Jesus diz para ela, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conhecer, ela não conhecia, ela achava que conhecia. Nós conhecemos, nós adoramos o Senhor aqui no monte, ela achava que Deus estava ali, então ela diz, eu conheço. Por último, o poço que eu tiro água é santo também, eu conheço. Tudo isso era material, o monte era material, o poço era material, era bênção? Era. Mas não se adora a Deus pelo materialismo. Se adora a Deus na beleza da sua santidade. Então escute aqui. Quando Jesus fala com ela, se conheceras os dons de Deus, tu saberia. Então isso quer dizer que ela não conhecia quem era Deus. Adorava um Deus que não conhecia. É melhor ser igual Paulo, pegar um altar de um Deus desconhecido e adorar num altar desconhecido, mas sabendo que conhecia quem era seu Deus. Há uma diferença em adorar um Deus que é verdadeiro Deus, mas não conhece. Sua adoração é anulada. Para adorar o Senhor, você tem que conhecer quem é Ele e Ele te conhecer. Porque o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Então eu dizer que adoro a Deus, porque eu imagino que conheço, não basta imaginar. Você tem que conhecer. E como é que eu conheço Deus? Você conhece Deus pelo processo da santificação do sangue de Jesus. É só o sangue de Jesus que pode purificar o teu coração, que é a tua alma. E tu viver na presença de Deus, todos os dias cantando alegremente, salmodiando, como ensinou o apóstolo Paulo aos Efésios, dizendo, na presença de Deus vocês têm que entrar cantando, salmodiando, cantando hinos, falando em língua, e o Espírito de Deus tendo liberdade no meio de vós. Segunda voz de Jesus, o versículo 22. Vós adorai o que não sabeis. Era o que Jesus falou para ela. Vós adorais o que não conheceis, ou o que não sabeis. Jesus afirma para ela, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. O que Jesus quis dizer com isso, para terminar? Jesus queria que ela abrisse o seu coração. E quando ela abrisse o seu coração, ele colocar dentro da alma dela a palavra de salvação. Mas enquanto ela não se abrisse, não revelasse a dureza, a angústia, aquilo que nós tratamos como, no nosso dia atual, guardar rancor no seu coração ou mágoa. Jesus queria que ela abrisse o seu coração. Eu contei há poucos dias atrás, no curso, sobre o pastor David Poyong-Chu. Um dia ele foi orar por uma mulher, e essa mulher, ela estava com câncer, e precisaria, imediatamente, receber uma cura da parte de Deus, porque os homens já não tinham mais recursos para ela. E no momento que ele foi orar por ela, ele orou por 3 vezes e não viu o milagre acontecer. E ele perguntou se aquela mulher, ela guardava alguma mágoa de alguém. E a revelação dela, para ele, foi surpreendente, porque ela falou para ele que tinha uma raiva muito grande da sua filha. E guardava essa mágoa no seu coração, devido àquela filha ter se prostituído com todos os homens da empresa onde o seu esposo era um grande homem, líder no meio daquela empresa. E se envergonhou a índole de seu pai e da sua mãe. E ela foi embora e sua mãe ficou com aquela mágoa no coração. Na hora de receber a cura e o milagre, não aconteceu. Por que não aconteceu, pastor? Porque a mágoa estava no seu coração. Se abrir, dói. Mas se permanecer fechado, morre. O pastor usou de sabedoria e ela confessou
e tirou aquela mágoa do seu coração. Imediatamente ele orou novamente e aquela mulher recebeu a cura. Poucos dias depois, a sua filha bate na porta dela. Já tinha anos que ela tinha ido embora. E a sua filha bate na porta dela. E quando bate na porta da casa da sua mãe, ela bate com a palavra: a paz do Senhor. Porque quando aquela filha tinha deixado seu pai e sua mãe, os seus pais eram crentes, mas ela era uma rebelde. Mas enquanto a sua mãe não abriu o seu coração para perdoar, estava impedindo o processo de salvação da sua filha e impedindo a cura do seu corpo físico. E eu quero dizer para você aqui nesta noite, eu não sei se tem alguém que está com o coração desta natureza, mas eu quero dizer para você, que é o momento de você abrir seu coração diante de Deus neste momento. Se você não tem a capacidade de chegar diante de um homem e falar, mas pelo menos diante de Deus, porque diante de Deus não tem como você esconder. Mas Deus não quer só saber porque Ele já sabe de tudo. Mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir os seus lábios confessando diante dEle que é isso que tem te matado pouco a pouco. E você não tem abrido o seu coração. Então eu convido você nesta noite. Eu te convidei para ficar em pé no começo dessa mensagem. E vou te convidar para te tornar de pé agora, para mim orar por você. Mas eu quero que você se apresente diante de Deus. Eu não quero te convidar para vir aqui na frente. Eu quero que você, daí mesmo onde você está, você se coloque de pé, para que nós possamos junto orar a Deus. Porque a presença de Deus está aí onde você está. A presença de Deus está na tua vida. Possa ser que Ele esteja do lado de fora e está esperando que você abra seu coração para Ele entrar e fazer a obra que Ele tem que fazer. Mas possa ser também que Ele já esteja dentro do teu coração e venha nesta noite fazer a obra que ainda não foi feita. Porque talvez você está aqui, tem lutado, tem tentado todas as formas, mas tem gente do outro lado que está querendo ver o teu mal, está querendo ver a tua destruição, guarda uma mágoa de você. Mas nesta noite Deus pode quebrar essa maldição, pode jogar por terra, e o perdão pode ser deliberado nesta noite, e a vitória de Deus pode chegar até a tua vida, porque hoje é noite de coração aberto para Deus fazer a obra que Ele tem que fazer na sua vida. Então abra o seu coração. Se abrir vai doer, porque você vai ter que perdoar, você vai ter que confessar, mas se permanecer com ele fechado, corre o risco de morrer e ir para o inferno e não viver eternamente com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero nesta noite, Senhor, mais uma vez diante da tua palavra, anunciada, pregada e ouvida pelo teu povo. Ó Pai, por mais simples que seja, eu quero, Deus, em nome de Jesus, porque a tua palavra tem poder e tem efeitos especial na vida da tua igreja, e é sobre a tua palavra, assim como Pedro falou, sobre a tua palavra, Senhor, eu lanço a rede. Queremos lançar agora, Pai, sobre a tua palavra, Senhor, palavra de poder, palavra de libertação, sobre a vida do teu povo que está de pé agora, abrindo seu coração e deixando disponibilizado para o Senhor poder entrar, usar. A terra é sua, pisa nela, Senhor, assim como tu descia sobre o jardim do Éden todos os dias, conversava com Adão, andava com ele no meio do jardim. Eu peço em nome de Jesus, se de fato teu filho abriu o seu coração agora, entra nesse coração, passeia com ele, anda dentro das partes íntimas do seu coração, visita as partes que ainda não tinha sido aberta a ti. Neste momento, entra, visita, limpa, tira tudo aquilo que tem impedido, Senhor, o teu agir agora, porque se ele de verdade ele abriu a porta, é porque ele quer, Senhor, que tu limpe, que tu tire toda a mágoa, tudo aquilo que lhe acusava, tudo aquilo que estava impedindo do Senhor operar. Tira agora, Senhor, purifica agora este coração, purifica agora esta alma, purifica agora a consciência, purifica agora a mente. Entra nas partes mais profundas desta serva e deste servo, para que o Senhor possa operar milagre na vida deles. Eu profetizo nesta noite, Senhor, que toda maldição seja quebrada, todo impedimento de inveja, de ódio, de tudo aquilo, Pai, que tem trago destruição à vida da tua igreja, joga por terra e dá a vitória ao teu povo, pelo poder do nome de Jesus. Eu profetizo essas bênçãos sobre a tua vida, e que Deus vos abençoe. E quero nesta noite deixar uma
apelo para você que ainda não teve um encontro com Jesus. É momento de você abrir seu coração e entregar ele para Jesus. Quando estou falando de coração, não estou falando de um nervo que pulsa o sangue e bombeia o sangue dentro desse corpo carnal. Estou falando do coração que é representado este nome pela tua alma. Abra a tua alma hoje. Deixa Jesus entrar nela e guiar elas por veredas de justiça que só Ele tem preparado para você. Eu deixo a oportunidade, se você quiser reconciliar, se você quiser voltar para Jesus, se você quiser aceitar o Senhor como Salvador da sua vida, se você quiser ter um bom encontro, a oportunidade é essa, e que Deus continue abençoando a todos. E eu retorno o microfone para quem é direito.